Existem dois estados ou níveis de consciência. Um é quando o ser humano está acordado e o outro quando o ser humano está dormindo. Não me refiro a estar acordado ou dormindo na cama, mas sim dormindo acordado, que é a pior das dormências que existe. Porque muitas pessoas hoje elas estão num estado de vigília, mas não estão. Externamente elas estão acordadas, mas internamente não, porque não se capacitam a compreender a realidade como ela é. E mesmo entre essas pessoas que estão acordadas e aquelas que estão dormindo, existem níveis de graduação entre os dormentes e os despertos, né? Existem vários níveis que nós podemos observar. Mas o que eu quero falar hoje é de modo geral, né? Sem entrar em detalhes e sem falar sobre essas graduações que existem, tanto num grupo como no outro grupo. Mas é fato que a maior parcela da humanidade dorme, porque do contrário as coisas não seriam como são. E a alienação é que personifica esse grande sono. Quanto mais alienadas as pessoas estão da realidade, mais elas dormem e menos elas se capacitam a compreender a própria realidade. E quem não a compreende não julga nada segundo os seus próprios olhos, mas apenas conforme o olhar coletivo do grupo do qual este indivíduo faz parte. Então a nossa sociedade ela é dividida em partidos, ela é dividida em grupos, ela é dividida em facções, ou seja, em rebanhos. O que nós temos na sociedade são rebanhos e poucos indivíduos. Aquele que é um indivíduo, ele não precisa fazer parte de partido, de grupo, de seita, de grupelho ou de coisa alguma, pois ele consegue gerenciar a sua própria vida. Na verdade, quem é consciente e desperto, ele faz questão de não participar de nenhum grupo. Ele prefere ser um solitário sobre a terra, mas não fazer parte dos grupos alienadores que hoje desviam o olhar das pessoas daquilo que deveria ser o mais importante, né? Que é o mais importante, a compreensão da realidade. Então, grupos, eles são gerenciados por determinadas pessoas e estas pessoas que gerenciam os grupos, elas se utilizam dos grupos para o seu próprio benefício. E os indivíduos que entram nos grupos, eles acabam sendo apenas massa de manobra. E é por isso que eu não sou seguidor de ninguém, é por isso que eu não faço parte de nenhum grupo e de nenhum partido. Eu sou simplesmente um indivíduo, uma pessoa que procura ser consciente nesta vida, porque o próprio estado de consciência ele é delicado. É como disse Jesus: orai e vigiai para não caíres em tentações. O que é esse vigiar? O que é esta vigília da qual Cristo falava? É um estado interior, é o estado de estar desperto nesta vida, estar acordado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito fácil adormecer e perder este estado de vigília. A partir do momento que o ser humano entra em algum grupo, que ele começa a compactuar de alguma ideia coletiva, seja ela de que tendência for, seja ela de que tendência for, né? Ele corre o risco de ir adormecendo. Porque uma coisa são as suas necessidades interiores como indivíduo, como ser humano, e outra coisa são as necessidades do grupo. E o indivíduo precisa estar sempre vigilante para que ele promova as devidas críticas e autoanálises em relação a si mesmo, em relação ao grupo que ele faz parte. E ele precisa observar muito bem se as suas necessidades interiores são as mesmas do grupo do qual ele faz parte. A partir do momento que as necessidades do grupo começam a sequestrar o indivíduo e ele deixa as suas necessidades interiores de lado e ele começa a perder o seu nível de consciência, ele próprio está se aprisionando e está se prejudicando.
Por isso que eu defendo aqui nos meus vídeos tanto a individualidade, não o individualismo. O individualismo está pautado no egocentrismo, no egoísmo, nesta questão do ser humano pensar apenas em si próprio. Isso é prejudicial. O individualismo é prejudicial, mas a individualidade não. Um ser humano que tem um grau desenvolvido de individualidade, ele sempre julga as situações da vida com os próprios olhos. E mesmo quando ele entra num determinado grupo ou partido, ele fica com o pé atrás. Ele não se entrega cegamente às tendências do grupo, porque é preciso ser assim. Nós precisamos manter a nossa individualidade em qualquer circunstância, seja o grupo qual for e seja ele de qual tendência ele for, de qual tendência ele for. E mesmo entre os denominados grupos de direita, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos cegos. Nós precisamos preservar, acima de tudo, a nossa autonomia. Um ser humano autônomo é aquele que depende de si mesmo para julgar os fatos e os acontecimentos da vida, e não de outrem. A partir do momento que o ser humano depende de outrem, ele está colocando um óculos alheio de uma determinada cor e ele vai começar a julgar a realidade, ou melhor, enxergar a realidade segundo esta cor. E isso é errado. O ser humano deve julgar a realidade de forma livre, desimpedida e autônoma, sem colocar qualquer espécie de óculos ideológico, seja ele de que espécie for. Somente assim que o ser humano se torna livre e autônomo. E ele continua desperto, porque é difícil alcançar o estado de estar desperto e é muito fácil perdê-lo. A partir do momento que o ser humano faz parte de um grupo, ele corre o risco de perder o seu nível de consciência desperto. Sem o perceber, ele próprio vai adormecendo lentamente, porque é muito fácil fazer parte de grupos, adotar estas ideias coletivas, porque assim o ser humano não precisa pensar por si próprio. Ele pega as ideias alheias como formas e vai encaixando. E a partir disso, ele vai enxergando a realidade. Mas isso é muito fácil, isso é muito simples, isso qualquer um pode fazer. Mas promover um devido e correto trabalho interior dentro de si mesmo para julgar a realidade é que é o mais difícil. Isso é um trabalho individual, mas é este o trabalho que deve ser feito. E quanto mais o ser humano executa esse trabalho dentro de si, mais ele eleva o seu nível de consciência. Mais consciente e desperto ele se torna, livre, independente e autônomo. Só que isso é para poucos, porque a maioria das pessoas prefere seguir ao trem do que seguir a si mesmo. Seguir o trem é fácil, mas trabalhar a sua vida interior, desenvolver a sua consciência, é difícil, mas esse é o caminho que deve ser adotado pelo ser humano para que ele se torne dono de si mesmo, para que ele próprio seja dono dele mesmo e não outrem. O ser humano precisa tomar muito cuidado para não se tornar dependente de ideias alheias, sejam elas de que tendência elas forem. Como eu disse, o melhor é que o ser humano seja dono de si mesmo e ele próprio desenvolva a sua visão da realidade. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!